Olá, boa noite. Nesta noite, o Senhor colocou no meu coração o desejo de partilhar com vocês uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim: E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Tem surgido bastante questionamento sobre a questão do batizado. Algumas pessoas têm procurado, têm perguntado como que funciona, quem pode batizar, quem não pode, quem pode ser batizado. Então, vamos partir do princípio de quem pode ser batizado. Toda pessoa que tenha o desejo da conversão, que ainda não foi batizada, que quer arrepender dos seus pecados, ela pode ser batizada. Ah, mas o meu pai é divorciado, a minha mãe mora com outra pessoa. Como funciona isso? Qualquer pessoa pode ser batizada, porque o batismo é exclusivamente de quem pede, não de quem está em posse dessa criança, dessa pessoa, quem cuida dessa pessoa. Então, quem pode ser batizado? Toda pessoa que tem o desejo do arrependimento, que quer ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Como surgiu o batismo na igreja? O batismo surgiu a partir da hora que Jesus desce até o Rio Jordão, onde João Batista estava batizando, e aí ele pede para que João Batista o batize. E João Batista diz para ele: eu não sou digno de amarrar a sandália dos teus pés, e venha você a mim para que eu te batize. E João, obedecendo a palavra de Cristo, que ele disse que ele tinha que fazer aquela parte, que João tinha que batizá-lo. Por quê? Para cumprir o rito, para cumprir o preceito de ser lavado nas águas, de ser purificado. Mas Jesus precisava ser batizado, sendo filho de Deus. Jesus não precisava ser batizado, mas ele precisava começar o seu ministério. E o ministério de Jesus, se nós formos pegar a palavra, ele sai, ele é batizado, vai para o deserto, passa os 40 dias no deserto, é tentado e volta para iniciar o seu ministério com a pregação. Então todo cristão que é batizado, ele é chamado a fazer um exame de consciência, verdadeiramente arrepender dos seus pecados e entrar em um ministério. Todo batizado, ele é chamado a ser um profeta, a ser um anunciador da palavra. Então, mas Camilo, eu não sei pregar. Mas a partir da hora que você é batizado, você se torna uma nova criatura. Então, eu me torno uma nova criatura. Então, eu preciso mudar o meu jeito de viver, eu preciso mudar o meu jeito de me comportar. Então, se eu, antes de ser batizado, eu era uma pessoa que vivia fazendo as coisas do mundo, aproveitando as coisas do mundo, que aqui a gente não vai entrar no mérito o que é, mas você que é batizado, você sabe o que é as coisas do mundo. Você que não é batizado, se tiver interesse, procure uma igreja, procure uma pessoa que seja da igreja, que tenha realmente o interesse de ser esse evangelizador, e se informe. Se informe como que você faz para ser uma nova criatura, para você ser batizado. Porque a nossa vida precisa ser um espelho. Então, a partir da hora que eu me batizo, eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso ser uma pessoa nova. Então, se antes eu bebia, tomava porre, se eu saía para festa, para noitada, se eu andava sem camisa por aí, se eu era uma pessoa que não tinha regras, não tinha limite, a partir da hora que eu me batizo, eu me torno uma nova criatura, porque o batismo é um chamado à conversão. Então, nós, a partir do batismo, somos uma nova criatura. Camilo, como funciona isso?
Quando Deus criou o homem e a mulher, entrou no mundo o pecado. E a partir daí, toda criatura se afastou de Deus. Criou-se uma inimizade com Deus. As criaturas, os homens e as mulheres, criaram um véu que separava elas de Deus. Então o homem que falava todo dia no jardim com Deus, dialogava com Deus, ele peca, e a partir daí começa uma dinastia de morte, de guerras, e aí vem a questão da escravidão, do pecado no Egito, guerras, reis, até chegar em Cristo. Precisa entender que Cristo é o nosso libertador, por isso que o batismo vem a partir de Jesus Cristo. Porque como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, também a salvação veio por meio de um homem. Então, da mesma forma que o pecado entrou através da desobediência de Adão, a salvação veio através do sacrifício de Cristo. Então, por isso não existe outro batismo a não ser o de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. É a partir dele que toda vida é regenerada. É a partir dele que toda pessoa, se desejar, é salva. É a partir dele que nós somos chamados a anunciar essa palavra que diz: ide a todos, ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora entra um outro detalhe. Quem pode batizar? Quem pode batizar é um ministro da igreja, um padre, um sacerdote, um bispo, uma pessoa que é ordenada. Aqui, claro, eu estou falando para católico. De repente tem alguém que é de outra religião vendo. Talvez esse vídeo possa constranger um pouco, mas fique até o final que é interessante. Quem pode batizar? Vamos dizer que tem uma pessoa que está morrendo, na fase final da sua vida, só que ela não é batizada e ela arrepende do seu pecado. E ela fala: eu quero me batizar, eu não sou batizada. Naquele momento ali, que se a pessoa deseja, e qualquer pessoa que esteja do lado, mesmo que não seja batizada, ela pode anunciar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ela procura alguém responsável, lógico, um sacerdote, né, principalmente, e comunique que aquela pessoa não era batizada e que ela sentiu o desejo e pediu para ser batizada. Por quê? Sem batismo não tem salvação. Porque se Cristo que abriu a porta da salvação, se Ele foi o primeiro a abrir essa porta, sendo batizado e depois entregando a sua vida, como que nós, cristãos, não temos esse desejo de levar essa palavra para outra pessoa, esse batismo para outra pessoa? E aí entra a questão que pode constranger algumas pessoas que talvez não seja católica que esteja assistindo esse vídeo. E as pessoas que nascem, as crianças, como que essas crianças têm pecado, Camilo? A criança é inocente. Davi fala: desde o ventre que eu fui concebido no pecado da minha mãe, o Senhor me amava. Se Davi fala que ele foi concebido no pecado da sua mãe, mas Davi era uma criança, estava no ventre, tá? Mas através da desobediência de Adão, toda criatura ficou escrava do pecado original. Então toda criança que nasce, ela nasce com a mancha do pecado original. E cabe a mim e a você a levar essa palavra, a levar esse batismo. Porque muitas pessoas se perdem. Ah, Camilo, mas eu vou deixar o meu filho crescer. Aí ele decide em qual igreja que ele quer ir, se ele quer ser batizado ou não. E aí entra a lógica que eu sempre falo para algumas pessoas. Então por que nós não deixamos nosso filho crescer, para quando ele crescer, ele escolher o nome dele? Por que que eu não deixo o meu filho crescer, para quando ele crescer, ele escolher se ele quer estudar ou não? Para que eu não deixo o meu filho crescer primeiro, para quando ele crescer, ele decidir se ele quer tomar banho ou não? Por que eu não deixo o meu filho crescer, para quando ele crescer, ele decidir se ele quer andar vestido ou não? Então, nós
nós temos essa missão, principalmente os pais, de catequizar os nossos filhos, e nós que não somos pais, de catequizar as pessoas que estão em nossa volta. Porque se toda a salvação vem através de Cristo e essa pessoa não recebeu esse batismo, o que pode acontecer com essa pessoa que não foi emergida, que não foi lavada, não foi purificada nas águas do batismo? Não quero fazer juízo aqui se a pessoa foi salva ou não, isso vai ficar com uma memória de reflexão para nós. Quantas pessoas que podem ter partido sem ter sido batizada, sem ter sido anunciada que o reino de Deus começa a partir do batismo? A partir do batismo que nós somos chamados, nós somos eleitos, que nós somos filhos e filhas de Deus. Porque antes nós éramos, mas o nosso pai, primeiro Adão, entregou a nossa vida pelo pecado. Mas depois nós nos arrependemos em Cristo e somos salvos. Então, como que eu falo que não pode batizar crianças se a criança ela não sabe o que ela faz ou não, o que ela quer fazer ou não? Meus queridos, se uma criança fica doente, o pai e a mãe, ele tem a obrigação de levar essa criança para um hospital para ser medicada, para ser cuidada pelo médico. No mundo espiritual não é diferente. Todos nós nascemos doentes espiritualmente com a mancha do pecado original, e cabe a mim e a você, talvez você que é pai, que é mãe, a pegar essa criança e levar para o hospital, que é a igreja, para que lá ela seja cuidada, que ela seja vacinada, assim como nós fomos cuidados, fomos vacinados de uma certa doença. Agora passou aí, por exemplo, a Covid, todos nós corremos para os hospitais para ser vacinados, e a vacina que vem de graça é o batismo no Espírito Santo, para que nós sejamos libertos da mancha do pecado original. A partir daí, eu me decido. Ah, Camilo, mas eu batizei, eu era criança e eu não sei o que. A Igreja Católica, quando a pessoa é batizada criança, ou mesmo quando ela se batiza adulto, tem um sacramento que chama o crisma, que é a confirmação do batismo. Então, para toda criança que foi batizada, por que aquela pessoa foi batizada criança? Para que ela fosse liberta do pecado original. Então, meus queridos, por que nós temos que batizar as nossas crianças, os nossos filhos? Porque, infelizmente, pelo pecado de Adão e Eva, nós nascemos com a mancha do pecado original. E para que nós sejamos libertos dessa mancha do pecado original, é só através do batismo. Ah, mas eu não batizei o meu filho e agora ele não quer ir para a igreja. Se você fez isso sem saber do que eu estou te falando agora, é hora de você colocar o seu joelho no chão, orar por essa pessoa. Ah, mas o meu filho faleceu, a pessoa faleceu e ela não era batizada. Coloca o seu joelho no chão, peça a Deus, ora por essa pessoa, para que Deus tenha misericórdia dela. Então, é muito importante o sacramento do batismo. Ah, mas eu não quero, eu não ligo com esse negócio de religião. Eu estou falando aqui para cristão, pessoas que querem ser arrependidas. Ah, mas e aquela pessoa que não quer? Ela sabe a escolha dela, eu não posso interferir. Eu estou anunciando. A palavra de Deus diz que nós temos que levar o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Mas também diz que se nós entrarmos numa casa e saudarmos com a paz e a pessoa daquela casa não receber, nós temos que sacudir a poeira dos nossos pés e ir embora. Não temos que ficar insistindo, porque a palavra é de graça. De graça nós recebemos e de graça nós damos. Mas se aquele que a gente quer dar de graça não quer receber, infelizmente não é a nossa culpa. Mas, queridos, entenda que o batismo é tão importante na vida de um cristão como uma doença, como uma vacina para curar uma doença. Quando nós somos crianças, nós somos vacinados de meningite, BCG, etc. e tal.
E quando nós também somos crianças, nós também podemos ser batizados contra o pecado original. E depois que nós nos tornamos adultos, procuramos fazer a catequese, aprender sobre a palavra de Deus, para que quando nós estivermos na idade certa, de 15, 16 anos, podemos ser crismados e confirmar o batismo. Camilo, mas quem pode batizar? Quem pode ser padrinho? Eu ia pegar algumas citações, mas o vídeo vai ficar muito comprido. Para você que quiser ter curiosidade, aqui tem todas, nesse catecismo da igreja, aqui tem tudo sobre o batismo, sobre os sacramentos da igreja. É maravilhoso. Você vai amar isso daqui. Você que talvez não sabe onde procurar as informações, adquira esse livro da igreja, que você vai ver como é maravilhoso ser católico. É lindo ser católico. Então, meus queridos, antigamente, no século II, mais ou menos, pode ter acontecido antes, né? Porque sempre os discípulos se reuniam, tinha o batismo no Espírito Santo, até em Pentecostes fala que tinha mais de 5.000 homens, né? Quando Pedro anuncia a palavra lá, ali não diz se tinha criança, mas possivelmente pode ter tido. Então, a partir do século II, a igreja começa a batizar todas as pessoas, inclusive as crianças. Eu não sei se você tem conhecimento, mas os cristãos eram muito perseguidos naquela época. Então, os cristãos tinham desejo que os teus filhos fossem batizados. Porque naquela época morria muito novo, tinha muita doença, as pessoas poderiam ser jogadas nas arenas. Então, para que a pessoa tivesse a certeza que o filho dele fosse continuar como cristão, eles chamavam duas testemunhas ou uma testemunha, e através do batismo aquelas pessoas eram corresponsáveis por aquelas crianças. Se amanhã ou depois os pais faltassem, as primeiras pessoas responsáveis por aquelas crianças eram os padrinhos. Não eram nem os avós, porque muitos dos avós naquela época já eram, pela perseguição da igreja, pode ser que nem estavam vivos mais, né? Então, surgiu a partir daí um movimento de se batizar as crianças, porque se o batismo era para todos, por que não as crianças também? As crianças também precisavam. Então, por que tem a tradição de escolher padrinhos? Porque os padrinhos são pessoas corresponsáveis com os pais. E na falta dos pais, esses padrinhos se tornam responsáveis por essa criança. Então, quando você for batizar o seu filho, preste atenção em quem você chama para ser padrinho, para ser madrinha. Porque, eu sou católico, eu vou batizar, mas a minha irmã não vai em igreja nenhuma, eu quero que ela seja madrinha. Tá, você quer que uma pessoa que não vive a sua fé seja padrinho ou madrinha do seu filho? Uma pessoa que não tem os seus costumes, o que essa pessoa vai ensinar para o seu filho quando ela ficar em posse do seu filho, para passear, para ir no cinema, para ver um filme? O que ela vai falar com o seu filho? Mas a minha irmã é evangélica e tal, coisa, são cristãos também. Você é católico, presta atenção. Presta atenção, você é católico, você é católica, ok? Primeira coisa, você acha que esse irmão seu que é evangélico, esse amigo seu que é evangélico, ele vai falar coisa boa sobre Maria para o seu filho? Ele vai ensinar o seu filho a rezar o terço, ele vai incentivar o seu filho, ou ele vai ficar colocando a sementinha, olha filhado, isso não é tão assim, não precisa. Você está entendendo a gravidade que é escolher ser padrinho, escolher ser madrinha? Mas eu gosto muito daquela pessoa, eu quero que ela seja. Tá bom, só que quando o seu filho estiver desvirtuando e essa pessoa não poder te ajudar com conselhos de pais, não chore, porque você teve a graça de escolher quem te ajudasse na educação, principalmente na educação religiosa do teu filho. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite? Batize.
ide a todas as pessoas, ide a todas as criaturas e pregai o Evangelho, mas sobretudo pregai o batismo de Deus, o batismo de Jesus Cristo através do Espírito Santo a todas as pessoas que se arrependerem, principalmente as criancinhas. O que o Senhor coloca no meu coração agora é quando as criancinhas aproximaram de Jesus e Pedro falou assim, não, e os discípulos, não, afasta-se dele, e Jesus falou assim, deixai vir a mim todas as criancinhas, porque quem não tiver o coração como uma de criança, não, como o coração de uma criança, não herdará o reino do céu. Então, meu querido, eu não sei mais do que você, talvez, pode ser que amanhã ou depois um teólogo possa assistir esse vídeo. Eu não sou teólogo, eu não sou formado em teologia, mas eu descobri que eu precisava viver a fé católica. Eu nunca saí da igreja católica, mas eu nem sempre vivi como católico. Então, a partir da hora que o Senhor me chamou a viver esse chamado de sacerdote, de profeta e de rei, eu tenho que te anunciar que o batismo faz parte da salvação. Então, pense com carinho. Não deixe nada tirar o seu foco. O seu foco precisa ser o reino de Deus. Então, nós temos que correr para as coisas do alto. Nós temos que buscar as coisas do alto. E a única coisa que nos leva para as coisas do alto é a Bíblia, o magistério e a tradição. Então, meu querido, eu desejo do fundo do meu coração que esse vídeo alcance o seu coração e que você tenha mais ânimo, mais vontade de conhecer sobre os sacramentos da igreja. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o batismo. Depois a gente vai estar partilhando mais vídeos sobre outros sacramentos. Que Deus abençoe e que você